No começo do trabalho eu falei bastante sobre expansão de consciência. E o que é a expansão de consciência se não for o acesso à grande sabedoria universal? Quando a gente trabalha com seres cósmicos, a gente está trabalhando exatamente o acesso a essa grande sabedoria. É claro que ter um trabalho de cura física é incrível, né? A gente chega aqui, entra numa espécie de máquina, recebe muita luz, porque geralmente trabalho cósmico é assim, e dentro dessa luz a gente sai muito melhor do que entrou. E o trabalho de hoje foi completamente sobre expansão de consciência e a importância da expansão de consciência na nossa vida. Porque o físico, ele é um resultado dos nossos desalinhamentos, né? Ou alinhamentos emocionais, psicológicos, espirituais. E se a gente não toma consciência do que é que está em desalinhamento, né? Do que está desalinhado em nós, a doença não tem o porquê de existir. E quando a gente fala de doença, a gente está falando de desordem, na realidade. Que o físico precisa manifestar para que a gente tenha consciência sobre aquilo que está ruim dentro da gente. Ou em desordem. Por que eu falo tanto de desordem? Porque a gente já fez um trabalho cósmico aqui, onde eles me mostravam linhas retas. Várias, uma do lado da outra. Parecia uma fileirinha de macarrão, espaguete, quando ele está seco ainda. E essa linha, quando ela desalinhava, quando ela torcia, ela fazia uma curva, de alguma forma, eram os nossos desajustes. Foi a forma como a força me ensinou a entender como são esses desajustes na nossa energia. E aquilo precisa voltar para o lugar. Para voltar para o lugar, a gente precisa ter consciência do que foi que fez esse movimento para desalinhar. Quando a gente toma consciência do que foi esse movimento, a gente não repete mais ele. Então a expansão de consciência, ela vem com a finalidade de mostrar pra gente o que a gente está fazendo de certo e errado para nós, para o mundo, para as pessoas que a gente ama. Então quando a gente fala de expansão de consciência, virou moda, né? Essa palavra, vamos trabalhar a expansão de consciência. No meio ayahuasqueiro, então, é lindo de se ouvir. Mas dentro de um trabalho tão forte com a linha cósmica, a gente começa a perceber dentro da gente e dentro das nossas ações o que é que a gente está fazendo que coloca essa energia em desalinhamento. E essa energia em desalinhamento, quando a gente não tem consciência dela, ela vai até chegar no físico e manifestar em forma de doença. É claro que tem muita coisa que entra em desalinhamento da gente por conta do ambiente, por conta das coisas que a gente consome. É por isso que a gente faz o preceito. Para que quando a gente venha consagrar a ayahuasca, a gente esteja o mais limpo energeticamente possível. A gente faz um preceito de carne, porque a energia da carne é uma energia animal. Independente se a carne for de uma vaca bem tratada ou mal tratada. E a gente vive numa matrix, numa indústria, onde a vaca é criada para alimentar o ser humano. Ela não é mais um animal, ela é um produto de consumo. Estou falando da vaca, do boi, do bezerro, da galinha, de tudo. Então, quando esse bicho ele vai para a morte, ele vai com dor. Ele não vai assim, olha que legal, aqui vai virar uma picanha da hora para você fazer um churrasco. Ele vai com dor, porque ele sente que a vida dele está indo embora. E se ele tivesse um pouco mais de consciência e sentisse que vai embora para você comer o churrasco no final de semana, aí eu acho que ele ia ficar mais revoltado ainda. E eu não sou contra o consumo de carne, de peixe, né? Mas, por exemplo, os nossos irmãos indígenas, eles comem carne, eles comem peixe. E eles fazem trabalho espiritual com a ayahuasca. Muitas vezes, comeu de manhã, vai fazer o trabalho à noite. Eu já vi isso acontecer. Mas isso não quer dizer que eles participam dessa indústria. Porque quando eles sacrificam um animal, existe uma ritualística de honra ao espírito daquele animal, que vai ser consumido não só por ele, mas que vai alimentar toda uma aldeia que precisa dessa força. Entendem?
é muito diferente. Porque tem gente que chega para consagrar ayahuasca e fala, mas índio come carne, índio come peixe, índio sai para caçar. Sai, come. Mas vocês já viram como que eles fazem para caçar? Eu comecei esse ritual falando sobre a medicina da sananga, que tira a panema, que tira o peso. Esse peso não é transmitido na hora da caça. Existe todo um cuidado energético, espiritual e de honra àquele animal na hora de sacrificá-lo. E eles não criam bois para poder matar e para vender para os outros, para virar indústria, e vai lá e sacrifica o animal dando um tiro na cabeça, ou sei lá como é que eles fazem, paulada, sei lá, enfim. Não quero entrar nesse detalhe. Mas quando a gente consome essa carne desse animal que foi sacrificado dessa forma brutal, a gente está se alimentando, além da força animal, também do medo, da dor, do desespero dele na hora de morrer. Porque tudo aquilo que acontece com a gente fica impregnado no nosso corpo. Com o animal também não é diferente. É a mesma coisa. E eu tô falando de consumo de carne, mas eu posso falar de consumo de música. Como terapeuta, no meu consultório, eu atendo muita gente na fossa. Geralmente as pessoas falam assim, não vou fazer terapia porque terapia é coisa pra gente doida. Aí, quando vê que tá completamente fora da casinha, aí decide fazer terapia, mas a primeira coisa que a pessoa fala pra mim, ó, eu não sou louca, não. Eu não sou louco. Eu falo, mas não tem nada a ver. A terapia, ela é pra adequar a gente dentro do nosso eu, nos conhecer. E dentro de uma sessão onde vai ter uma pessoa que vai ter uma visão mais ampla pra poder te mostrar. Você viu o que você tá fazendo? É pra isso que a gente faz terapia. E aí, eu começo a pesquisar como terapeuta holística que sou, o que é o holístico? É o todo. Eu olho todos os parâmetros. E aí eu falo, que tipo de música que você ouve? Ah, eu adoro aquele sertanejo. Marília Mendonça. Não tenho nada contra, gente, eu amo as músicas dela. Mas a pessoa acabou de terminar um relacionamento. Ela só consome coisa que vai deixar ela na fossa? Sofrência? Vocês concordam que ela está colocando mais dessa energia dentro dela? Ao mesmo tempo que ela quer sair, ela só consome aquilo que vai manter ela naquele mesmo lugar. Então eu comecei falando de carne, estou falando de música, e aí a gente fala de amizades, de ambientes, de drogas lícitas ou ilícitas, de bebida e de tudo aquilo que vem com uma egrégora de energia negativada. A madrinha Jesus tomava vinho, abençoava antes, né? Que eu saiba, até onde a gente sabe, era assim que ele fazia. E ele não bebia para ficar chapadão, né? Era a bebida da época, ele vivia nessa época. Então tudo se comemorava com vinho. Mas não tem nenhuma passagem da Bíblia, né? Não, tudo bem, não foi ele que escreveu. Mas não existe nenhuma passagem dizendo Jesus tomou álcool, ficou doidão e começou a falar para todo mundo que, sei lá, alguns absurdos. Porque quando a gente busca a droga, o álcool, na realidade a gente está buscando se soltar, de alguma forma. É muito natural médiums de incorporação buscar o álcool como válvula de escape. Por quê? Porque o álcool vai trazer uma sensação parecida. Gente, eu não quero comparar, mas é só para vocês entenderem qual é o mecanismo de busca do álcool para algumas pessoas. Quando ele ingere esse álcool, ele desdobra. Coisa que ele poderia fazer muito facilmente, aprendendo a meditar, trabalhando a sua espiritualidade, desenvolvendo essa espiritualidade. Por que é natural quando a gente começa a trabalhar a espiritualidade, a gente diminui o consumo de álcool? É porque o Pai de Santo vai lá e fala, não pode beber? Muitas vezes é. Porque a religião, ela traz dogmas. Eu costumo dizer que a religião, ela é importantíssima quando a gente está começando a vida espiritual. Porque a religião, ela tem as regras que são extremamente necessárias para quem está começando. Porque a gente começar a nossa vida espiritual no universalismo é de uma liberdade que a gente ainda não tem responsabilidade para lidar. Porque quando a gente cresce, vamos trazer para a nossa vida.
A gente é criança, a gente precisa dos pais ditando as regras. Olha, não ponha o dedo na tomada, não ponha a mão no fogo, cuidado que aqui te machuca, cuidado com a líquida, cheio de regras. Quando a gente vira adulto, a gente já é solto no mundo. A gente pode fazer o que a gente quiser, enfiar o dedo na tomada, inclusive. Só que o que a gente aprendeu? Que, cara, opa, vai dar ruim. Então, aquilo que eu aprendi se torna responsabilidade, porque eu já sei como funciona e eu tomo consciência daquilo que é bom e daquilo que não é pra mim. Nenhuma entidade vai chegar em você e vai falar assim, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. É claro que tem algumas que trazem isso, mas depois que ela já te trouxe a consciência de que aquilo faz mal pra você. Ela vai falar, você não pode fazer isso, mas quer fazer, livre-arbítrio. A gente tem escolha sobre tudo. Sobre tudo. A gente só não tem o livre-arbítrio sobre aquilo que a gente veio aprender. Mas como nós viemos aprender, a gente tem. Porque isso foi um acordo da consciência antes da gente encarnar. Então a consciência vai lá e fala, eu preciso ser mais benevolente, eu preciso aprender a amar, eu preciso ser menos egoísta. Aí vai lá, seu pai e sua mãe se junta, pum, nasce você. A sua linha da vida, ela já está traçada sobre aquilo que você veio aprender. Mas eu escolho se é um aprendizado mais leve ou se é mais difícil. Isso está diretamente ligado à minha resistência. A minha resistência para entender e olhar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quando a gente pede para fazer o preceito antes da ayahuasca, é exatamente para que a gente não precise ficar aqui se limpando das coisas que eu poderia já vir limpo de casa. Por que um trabalho cósmico ele é tão difícil? Porque a gente está acessando esferas altíssimas de energia, que a gente aqui encarnado não acessa todos os dias, em todos os momentos. A gente é capaz de acessar essa força sem a ayahuasca? Lógico que é. Através de meditação e conexão com essa força. Música de alta frequência traz isso, meditação, concentração. Você consegue se elevar e acessar essa energia. Mas no dia a dia, a gente consome carne, a gente fala besteira do outro, a gente pensa besteira do outro. Tudo isso vai trazendo peso para o nosso corpo físico. E se mesmo diante desse peso, eu entendendo que eu não consigo acessar outras coisas, mas eu insisto em manter esse peso, porque assim, eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quero. Realmente faz. Mas se existe uma lei que é cumprida com rigor, aquilo que você planta é o que você vai colher. Não tem como você plantar maçã e querer limão. Não tem jeito, gente. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. É errando. Quando eu erro, eu percebo o meu erro e aí eu entendo que eu não preciso fazer mais. Que aquilo não é mais necessário. Mas se eu erro e eu continuo trazendo para mim de que eu posso fazer aquilo que eu quiser, você pode. Mas será que convém? Você pode. Você pode vir para a ayahuasca sem fazer preceito. Você vai vomitar e ficar no tapetinho se esgoelando. Você pode entrar numa religião e continuar trazendo negatividade. Você pode quebrar a corrente. Você pode poluir o lugar onde você dedica a sua espiritualidade. Você pode ouvir música de sofrência, mas entenda que essa música influencia diretamente nas suas emoções. A gente pode tudo, mas será que tudo é bom pra gente? Então, quando a gente fala de expansão de consciência, eu tô falando exatamente do saber o que é certo e o que é errado pra mim naquele momento. A gente não vive de desejos. Nós temos desejos. Mas nem todos são benéficos para a nossa energia, nem para a nossa evolução. Inclusive, a grande maioria não. Porque a gente acessa o inconsciente coletivo cheio de desejos. Eu até falei um pouquinho no último ritual. É aquela pessoa que chega, trabalhou o dia inteiro, vai lá e gasta tudo que ganhou no dia com blusinha, com iFood, com isso, com aquilo. Fala, eu mereço, eu trabalhei demais. Você trabalhou para quê? Olha a falta de consciência. Então, quando a gente acessa as medicinas sagradas, como a ayahuasca, por exemplo, ela sempre vai nos dar a expansão de consciência, mas nos cobrar a ação em cima dessa expansão.
Porque não adianta nada você ser um grande sábio e não colocar nada em prática na sua vida. Porque eu costumo dizer, e essa é a minha percepção particular, Daniele, que o campo das ideias é como se fosse um universo paralelo. Todo mundo pode acessar. Você vai lá, opa, tem uma ideia. Olha, tenho isso. Sabedoria, eu vou estudar. Tá lá no campo das ideias. A gente vai lá, a gente acessa a hora que a gente quiser. Através da intuição, através do estudo, através da prática. Mas do que vale você estar cheio de informação e não colocar nada em prática? Do que vale você expandir a sua consciência para entender os mistérios do universo se você não põe em prática na sua própria vida e continua vivendo na merda? Então o trabalho de hoje veio a cura em forma de consciência. Mas se vocês pegarem toda essa consciência que vocês acessaram hoje e não colocar em prática na vida de vocês, não tem o porquê vocês acessarem tudo isso. É igual uma pessoa que vai lá e estuda física quântica. Por que eu estudo física quântica? Para aplicar na minha vida. Não adianta de nada eu estudar física quântica, falar sobre física quântica, ensinar sobre física quântica, sendo que na minha vida eu não aplico nada. Ai, madrinha, fala sobre lei da atração? Falo. Você usa? Não. Não é o meu caso, tá, gente? Eu uso e ela é batata. Então, todas as leis do universo é quase que um manual de instruções sobre como a gente funciona. Como é que a gente tem que lidar para que a gente consiga evoluir, mesmo diante de todos os aprendizados que a vida vai trazendo. Porque viver na Terra, gente, é eita atrás de vixe. Vocês concordam? É eita atrás de vixe. Você tá aqui, você tá resolvendo um negócio, daqui a pouco pipoca outro. Enquanto isso, você tá trabalhando, você tá estudando, você tá vivendo, você tá namorando, você tá casado, tua vida tá andando. E é o movimento que coloca força em tudo isso. Só que a gente precisa começar a perceber que nós somos passagem. Passagem de ideias, passagem de emoções. Nós não somos a nossa ideia, nós não somos a nossa emoção. Por mais que a mente teime em trazer isso como verdade. Vontade dá e passa, desejo dá e passa. Ideia, se você não colocar em prática, dá e passa. Uma emoção, a raiva, o êxtase, a felicidade, dá e passa. E é de uma forma tão profunda que ela impacta o nosso ser, nosso corpo físico ele fica embebedado de hormônios quando a gente está emocionado. Não interessa a emoção. Raiva, alegria, êxtase, qualquer coisa, qualquer emoção vai mexer com nossos hormônios. Os nossos hormônios são aqueles que... eu ia falar manipulam, mas é uma palavra bem pesada. Mas manipulam a nossa vida. Se eu sou uma pessoa muito raivosa, isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Se eu sou uma pessoa muito alegre, isso vai refletir em várias áreas da minha vida. Mas eu costumo sempre trazer esse ponto de vista para vocês. A gente não pode tomar nenhuma decisão importante que vá transformar a nossa vida quando a gente está emocionado. Porque quando a gente está emocionado, na raiva, a gente promete que a gente vai odiar o outro pro resto da nossa vida. Na felicidade, a gente promete que a gente vai ajudar o outro pro resto da nossa vida. E nem sempre a gente é capaz de fazer isso. Porque talvez eu esteja fazendo uma amarração involuntária. Porque quando eu dou a minha palavra para o outro que eu vou estar com ele pro resto da minha vida, a minha consciência vai me cobrar quando alguma coisa acontecer e eu precisar me afastar. Então a gente precisa estar muito consciente na vida. Antes de fazer qualquer tipo de contrato, antes de fazer qualquer tipo de promessa, seja ela sob um ponto de vista negativo ou positivo. Às vezes no êxtase da felicidade a gente fala, imagina, eu vou curtir isso daqui pro resto da minha vida. Só que a nossa vida muda o tempo inteiro. De repente muda. A energia muda, as coisas mudam, porque a vida ela é movimento. E aquilo que você estava sentindo no momento da sua promessa já não é mais uma realidade. Porque as lições da vida,
elas vêm através do movimento dela. Então a gente precisa começar a entender que expansão de consciência é extremamente importante, mas ela serve para ser colocada em prática. A minha evolução, ela não termina quando eu evoluo, quando eu expando a minha consciência. Saber é incrível. Ter sabedoria é surreal de gostoso. Você fala, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Mas e aí? Que tipo de transformação isso trouxe para você? Ah, não coloquei em prática não, ainda não tô pronta. Não tô pronto. Tudo certo. Vamos respeitar o não estar pronto, não estar pronta. Mas isso, ó, tem tempo. Tem tempo. Não vou parar de beber agora, porque daqui a pouco é o ano novo, né? A gente tava na Copa. Aí passa o ano novo. Não vou parar de beber agora, meu, porque carnaval, né? Daqui a pouco é festa junina. Como é que eu vou ficar sem vinho quente? Sempre a gente vai ter motivo pra saciar os nossos desejos. Sempre. Sempre. Mas eu preciso começar a compreender se esse desejo ele me faz bem ou ele me faz mal. Ou se dentro do desejo eu consigo ter equilíbrio. Eu consigo ter equilíbrio sobre os meus desejos? Porque geralmente quando um desejo bate, ele vem de uma forma arrebatadora. E a gente precisa estar muito centrado na gente e no caminho que a gente quer traçar para conseguir passar por esse desejo. Entender que ele vai passar. Porque tudo em mim é passageiro. A nossa estadia aqui é passageira. Esse corpinho aqui vai voltar para a Terra. Quando eu vier numa próxima encarnação, Pachamama vai falar assim, olha, devolveu para a Terra com vício em álcool. Aí a criança nasce com o quê? Predisposição para vício em álcool. Porque por mais que você receba o DNA da sua mãe e do seu pai no ventre da sua mãe, Pachamama, quando vai te devolver o seu corpo, claro que sob novas feições, novo gênero talvez, de acordo com aquilo que você veio aprender, ela vai te devolver com os vícios que você saiu daqui. Porque é você que tem a obrigação de limpar, se você poluiu. Isso explica muitas coisas. Por que uma criança já nasce doente? Por que uma criança nasce com alguns desvios? Por que nasce psicopata? Aí a gente começa a compreender que a vida, sim, ela é eterna em vários corpos. Porque a consciência, quando eu venho encarnar na Terra, eu venho com uma consciência limpa, cristalina. Aí começa a nossa jornada de viver, experienciar aqui. Só que enquanto eu não terminar de viver na Terra, devolvendo o corpo limpo para Pachamama, eu ainda não vou terminar as minhas encarnações aqui. Então é por isso que a espiritualidade fica batendo tão forte nos vícios. Porque senão você não vai se livrar daqui. Porque você veio e poluiu, você vai ter que limpar a sua sujeira. E devolver para ela o corpo mais perfeito possível. Para que na próxima encarnação você venha com o corpo perfeito. Com o seu campo de prosperidade aberta, com a sua consciência já expandida. É claro que isso vai se revelando no ser conforme ele vai crescendo. A criança dificilmente nasce já sabendo, meu Deus, os mistérios do mundo. Algumas sim, são os ETs, né? Que a gente olha para a criança está falando, viu? Plantou, vai colher. Você olha e fala, meu Deus, 3 anos. Você fala, é um ET, não é possível. Mas a gente sabe qual foi o propósito da vida dela passada? O quanto ela se permitiu expandir essa consciência para quando ela viesse agora, ela já vir com essa bagagem pronta. Para que essa nova experiência fosse para ela de um aprendizado mais leve, mais tranquilo. Então olha o quanto os nossos desejos atrapalham, inclusive dentro do processo de vida eterna. E o quanto a consciência faz com que a gente comece a eliminar tudo isso dentro da nossa jornada. O processo de expansão do ser, ele é feito através de uma energia chamada Kundalini. O que é a Kundalini? É uma energia em forma de serpente que circula pelos nossos chakras. Quando ela explode pela nossa consciência, a gente ascende espiritualmente. Talvez eu não precise mais reencarnar na Terra.
Talvez eu vá reencarnar em outro planeta, ou talvez eu entre no Nirvana, que é o sono eterno, a junção com o todo. Mas para isso, os desejos estão conectados com cada um dos nossos chakras. E eu só vou evoluir esse chakra a partir do momento que eu consigo passar por cima do desejo que ele me provoca. É assim que funciona. É assim que a gente cresce. Então, cuidado com os desejos. Cuidado. Aprenda com a ayahuasca como transpor os seus desejos. Vai ser na primeira vez que a gente vai transpor? Talvez não, porque é difícil. Porque se uma roda ela está girando para a direita, para ela girar para a esquerda, eu preciso de força e determinação. Porque eu vou ter que parar essa roda e começar a fazer ela girar para o outro lado. É força. É falar, ninguém vai me tirar desse foco. Não vou mais fazer isso porque isso faz mal para minha evolução. Então, dentro de um trabalho como hoje, acessando esferas maiores, né, mais evoluídas, eles começam a trazer para a gente a importância de expandir a consciência e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque não adianta de nada saber sem praticar. É a prática que leva à perfeição. Não acredito nessa palavra.